Botucatu em destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos. Apoio McDonald's Botucatu. Passe no Drive ou peça pelo iFood. Olá, eu sou Hamilton César Franco e esse é o Botucatu em Destaque. Nossa convidada de hoje é Berenice Balsalobre, ela é curadora do Magma aqui em Botucatu. Berenice, obrigado pela entrevista. O que é o Magma? Olá, Hamilton, muito obrigado pelo convite. O Magma é a sigla do Museu Aberto de Geociências, Mineralogia e Astronomia. É um museu de ciências, um museu de cultura científica, né, que trabalha principalmente com as ciências da Terra, as geociências. A nova sede do Magma, eu queria que você destacasse, falasse sobre as atrações e também do Aquífero Guarani. Ah, tá. Só isso? Só. Então, nós estamos... o museu funcionou por 14 anos numa sala de aula da Escola Itiara, né? Um espaço de 90 metros quadrados, com um acervo muito bonito, né? Foi doado pelo professor Eric Bleich. Ali começou a iniciativa da exposição do acervo. E em dezembro do ano passado, nós conseguimos mudar para uma sede própria, né? Um prédio com muita característica cultural, um prédio que foi construído para ser um laticínio orgânico nos anos 90, o laticínio Cambará. Então esse prédio nos foi doado e nós conseguimos mudar em dezembro do ano passado. Então, a partir de dezembro, nós estamos numa nova sede, um prédio de 700 metros quadrados, num terreno de 5.000 metros. Então, nós estamos muito bem instalados, conseguimos mostrar o nosso acervo e fazer uma exposição de nível internacional. As peças que nós temos, né, dos minerais e dos fósseis, né, principalmente essas duas exposições, são exposições com peças muito raras, muito bonitas e grandes, né? Então, é um acervo que tem agradado muito. A gente inaugurou em dezembro, mas depois começamos a funcionar em fevereiro e já temos cerca de 3.000 pessoas que nos visitaram, né? O museu fica lá no bairro Demétria, então... É muito agradável. Já é um local muito bonito, A né? pessoa já é duplo, né? Um passeio duplo. Passeia pelo bairro e visita o museu. E o museu, há 10 anos atrás, nós fizemos uma exposição sobre o Aquífero Guarani. Como o nosso espaço físico era muito pequenininho, a gente fez uma exposição itinerante. Então, nós construímos um museu em cima de uma carreta, né? Então, essa carreta... a gente levava aí para muitos lugares e nós fizemos um projeto que roteirizou um texto acadêmico do professor Celso Dalré Carneiro, um geólogo que dá aula na Unicamp, e essa roteirização se transformou numa peça de teatro com 2 artistas de Botucatu, a Mimi e o Fernando Vasques. E então a gente conta a história geológica da nossa região através de um teatro, né? Essa é uma parte do projeto. A outra parte é a exposição científica que está dentro do trailer. Então a gente tem uma monitoria e mais oficinas com terra, brincadeira. Nós já fizemos poesia para as águas profundas, né? Era naquele formato japonês de haikai, eram pequenas poesias. Então, esse projeto, ele não fica velho. A gente achou que a gente ia fazer uma vez e pronto, já acabou. A verdade é que ele tem 12 anos, o tempo todo nós estamos executando o projeto. Recentemente, nós executamos um projeto em 4 cidades aqui da região. Foi um projeto com fomento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Então, foram 4 cidades aqui da região.
Botucatu, Bofete, Torre de Pedra e Anhembi, e nós atingimos 5.000 alunos. Muito né? bom. E esse projeto já foi visto por mais de 10.000 alunos. Né? A gente já teve várias execuções aqui em Botucatu, porque a gente executa o projeto quando a gente ganha. Né? Então, a gente participa de editais, né? Se ganhamos, a gente faz a execução desse projeto. E a gente tem um pouco de orgulho, assim, né? Falar de forma modesta, porque eu acho que esse momento que a gente começou a discutir o aquífero Guarani dentro das escolas, trazendo a formação geológica, né, para as escolas, a gente percebe hoje que reverberou muito. Né? Então, pensar que a nossa região em Botucatu foi um grande deserto, o maior deserto da formação do planeta Terra, né? Não é todo mundo que sabe isso. Né? Então, isso é um dado científico que a gente coloca nos nossos projetos. E aí eu preciso perguntar, como é que um deserto vira uma geografia tão bonita como é hoje? A natureza é tão incrível, ela tem uma engenharia tão perfeita, porque esse grande deserto, ele, com a separação dos continentes americano e africano, também aconteceu aqui na nossa região o maior vulcanismo da história geológica do planeta, né? Então, esse vulcanismo cobriu as areias do deserto e aí teve todo um processo um processo geológico que transformou as areias em arenito, Botucatu, que a gente tem muito aqui, né? E o deserto no basalto, que a gente também tem muito basalto aqui. E dá para calcular há quanto tempo aconteceu isso? Essa historinha do grande deserto até a Cuesta tem 200 milhões de anos. 200 milhões de anos. E o aquífero Guarani, ele é a maior reserva de água do planeta? Olha, é difícil medir, mas os pesquisadores falam que é uma das, ou a primeira ou a segunda, porque agora também estão falando que debaixo uma parte da Amazônia, ali tem um grande aquífero, que eles chamavam de alter do chão, porque achavam que ele estava mais restrito, e agora estão percebendo que ele tem um tamanho muito maior. Como o nosso, né? O aquífero Guarani já chamou aquífero Botucatu, porque entendiam que ele era um aquífero regional. Ele estava mais contextualizado aqui nessa região. E depois perceberam que ele tem toda uma parte da região sul. Ele tem 1.200.000 quilômetros quadrados. É o tamanho do aquífero Guarani, né? Então, é um tamanho de respeito. É um tamanho uma reserva de água doce imensa. Imensa, imensa. E imagina 1.200.000 quilômetros quadrados. É o tamanho do aquífero, porque o aquífero, as águas são sempre subterrâneas. E ele passa aqui em cima, aliás, embaixo. Nós estamos em cima dele, tá. Né? Nós estamos em cima dele, porque nos poros, tem que ver assim com um grande aumento, mas nos poros do arenito Botucatu é que estão a água está nos poros. Ela não é um grande lago, não é uma caixa d'água, elas são pequenas gotas que ficam nos poros do arenito, né? Ô Berenice, você falou a resposta que você deu, quantos alunos já foram beneficiados, mostra o papel pedagógico importante do Magma. E quais parcerias que o Magma tem? Olha, a gente já teve várias parcerias com o governo do estado, né? E agora nós estamos querendo uma parceria, e estamos trabalhando juntos, uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, para que a Secretaria nos envie, né, que a gente receba os alunos das escolas públicas municipais. A alegria aquele museu está cheio de alunos, porque a gente fala de geociência e a gente construiu um museu de uma forma que ele tem uma narrativa e um caminho muito pedagógico, né? O Magma é um lugar que tá feito para receber alunos, né? Porque
O aluno dentro de um museu, e principalmente no Museu de Geociência, ele aprende com objetos, né? Ele tem uma vivência lúdica e isso é muito estimulante. Nós nunca tivemos nenhum problema com indisciplina lá dentro, porque a beleza ela impacta qualquer pessoa, criança, velho. E parece que é uma geração diferente das anteriores, que quer cuidar do planeta, tem uma noção ecológica e ambiental muito maior que as anteriores, né? Eu tenho essa esperança, e pelo que eu vejo, né, eu acho que a gente tem que investir nessa nova geração. A gente investe muito, quer investir muito nessa faixa etária, né, na educação básica, né, nos alunos do fundamental, nos alunos do ensino médio. Nós temos outras exposições também, né? A gente recentemente inaugurou uma calçada, que a gente chama de calçada geológica, que é uma exposição de 4,6 bilhões de anos. Então a gente tem um caminho de 46 metros, que a gente, com desenhos artísticos, a gente vai contando a evolução do planeta e da vida, né? Então ali a gente tem uma aula fantástica, né? E também tenho muita beleza, porque é uma artista de São Paulo, a Gaia Raquel, que desenhou cada placa, com a curadoria de um professor, de um paleontólogo da Universidade de São Paulo. Então, a gente tem sempre muito esse cuidado de estar trazendo os pesquisadores, né? E os professores. A gente é um museu de ciência, então a gente é muito, muito criterioso sobre como que a gente faz a informação, né? A informação tem que ser séria, né? E agora nós estamos trabalhando em uma exposição que é sobre a tabela periódica. Então nós vamos ter, porque a tabela periódica é a usina da vida, é a usina química da vida. Tudo, absolutamente tudo que está aqui em nós, no chão, na terra, em todo canto, está dentro da tabela periódica, porque tudo são os 118 elementos, né? Que veio do espaço, não é daqui da Terra. Tudo que está na Terra veio do espaço e está no espaço. E eu acho que esse tema, muitas vezes, ele passa como um tema difícil na escola. Então, a gente está com a assessoria de um professor geólogo, mineralogista também, da USP, a gente está construindo uma tabela periódica interativa, muito simpática e que consegue falar um pouco o que é normal daqueles elementos que estão na nossa vida, né? Está no nosso corpo, o flúor está no nosso dente, né? Os nossos ossos, os nossos ossos. Tudo é energia? Eu acho que tudo é energia, viu? Eu acho que tudo é energia, né? Nós, os elementos. Eu sempre gosto de olhar assim para o mundo e achar que nós, seres humanos, somos mais uma parte do mundo, né? Os povos originários, eles tinham muito essa visão, né? Eles não eram o mundo e eu, né? Eles eram o mundo, junto com as árvores, com os animais. E você veja só, muito recentemente estão descobrindo, por fotos, né, com muita tecnologia que estão estudando a Amazônia, que a floresta amazônica, ela foi plantada. Nossa. O dia que eu li isso, né, e não é um artigo assim, era um artigo científico, né? A floresta amazônica foi plantada, ou seja, os povos originários tinham muita tecnologia. E nessas fotos, eles conseguem mapear, que é como se tirassem, né, as árvores e tal, eles conseguem mapear verdadeiras cidades, tem vestígios de verdadeiras cidades ali na Amazônia, né? Com uma cultura que tudo indica bastante avançada. Então, aqueles povos, eles olhavam o mundo desse jeito, né? Quem sabe a gente aprenda um pouquinho, porque que a história se repita, né? A gente tem alguns problemas aí com o meio ambiente. Berenice, como é que o Magma se mantém financeiramente? Qual que é o público-alvo do museu? E como é que faz para ir lá visitar? Tá. O Magma é um museu, é uma associação sem finalidade econômica, né? E a gente se mantém através de editais, né? A gente
concorre com editais, a gente sempre ganha muito edital, né? E nós recebemos também escolas, cobramos uma taxa para receber as escolas e temos uma lojinha. Nós temos uma pequena loja lá com tudo com minerais para colecionadores, né? Então é assim que a gente se mantém. A gente não tem nenhum apoio sistemático, nem público nem privado. Então assim, para a gente se manter é um grande desafio. A gente se mantém principalmente, sabe como? Com garra. E com assim, com todo energia. mundo com energia, muita energia. E todo mundo gosta muito de trabalhar no museu. Porque tem alguns a minha vida profissional era como advogada, né? Eu trabalhei 33 anos como advogada. E aí um dia esse bichinho de museu me pegou. Então tem coisas que te pega e vira um pouco de paixão. Virou, né? seu propósito de vida. Virou, porque eu assim, sabe como quando você descortina um lugar que você viu, e aí não dá para você não ver mais, né? Então esse mundo da geociência, o mundo da mineralogia, esse mundo é fantástico e ele é complexo, então você nunca sabe, você está sempre, o tempo todo aprendendo, né? E é uma delícia também poder estar, né, trocando, mediando com os alunos, porque não é que os alunos vão lá para a gente ensinar para eles nos ensinam muita coisa. Então o museu é sempre uma troca, museu é mediação, não tem verdade lá dentro, né? A gente está sempre mediando e isso é muito legal. Então a gente vive assim, né? Esperamos que agora com essa casa nova que nos exige muito mais pelo tamanho dela e pela complexidade que o museu está atingindo, a gente consiga outros apoios, né? A gente está agora abrindo para outros apoios, empresários, né, que queiram também ajudar a financiar o museu. E estamos muito esperançosos com esse projeto com a Prefeitura de Botucatu, né, que vai ser uma alegria. E para visitar o museu, nós estamos abertos às sextas e sábado, das 13 às 17 horas, e fora esse horário com agendamento, né? Então, por enquanto, com horário livre, nós estamos essas 2 tardes, né? E o público-alvo é todo mundo que habita esse planeta. Tem muitas crianças que vão lá, que adoram, as crianças adoram as pedrinhas, né? E nós ainda vamos fazer uma exposição de mini colecionadores, né? E tem pessoas de todas as idades. O museu, gente, é para todo mundo. Ô Berenice, para encerrar a entrevista, eu gostaria que você desse uma informação para a gente. O que Botucatu significa, representa para você? Botucatu? Olha, Botucatu, eu não nasci aqui, mas eu vivo aqui há 25 anos. E Botucatu foi a cidade que, acho que nos meus 68 anos, foi o período que eu fui mais feliz, foi aqui em Botucatu. Eu morei muito tempo em São Paulo, cresci lá em São Paulo, comecei a constituir minha família em São Paulo e fugi de São Paulo para criar meus 3 filhos, sem aquela loucura de lá, né? Querendo uma vida mais saudável. E eu acho que essa cidade é extremamente pródiga, impressionante, porque em 2000, Botucatu tinha 87 mil habitantes. Eu lembro que eu falei, poxa, um monte legal, né? Agora tem 150, né? Eu lembro uma vez o Caco Colens falou assim, quando chegar a 150, ele estava na prefeitura, a gente passa a régua. Eu pensei, como é que passa a régua, né, no crescimento de uma cidade? Mas assim, essa cidade tem tudo, tem uma Unesp, tem uma Demétria, eu moro na Demétria, eu gosto muito de lá, tem... uma indústria bastante pujante. Tem indústria. Outro dia me deram, acho que assistente social, mas me deram o número de associações sem finalidades lucrativas, que são ONGs, são pessoas de paixão também. É mais de 80. E tem, né, o turismo, né? Que é a tua área. O turismo, que agora está. Botucatu está na crista da onda com o turismo. Acho que ela tem um fomento bem legal da prefeitura no turismo. E buffet de pardinho também. Tem museus, tem orquestras, né? Botucatu é uma
é uma cidade bem interessante, bem interessante. Eu via você fazendo a entrevista da secretária da assistente social e ela falando que tem em torno de 40, 50 pessoas em situação de rua, né? Tomara que esse problema se resolva, porque isso é recente também, né? Então tem alguns problemas, mas... Segurança é a segunda mais segura do país? Segurança, teve só um probleminha lá, né? Mas segura. A Demétria é segura. É uma cidade genial, Botucatu. Berenice, muito obrigado pela entrevista, viu? Obrigado você, amigo, foi um prazer. Essa foi Berenice Balsalobre, curadora do Magma aqui em Botucatu, que falou com a gente do Botucatu em Destaque. Muito obrigado ao Primar Hotel por ser o cenário dessa entrevista. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, tchau. Botucatu em Destaque. Apoio Reinaldo Henrique Engenharia. Acompanhe nas redes sociais nossos lançamentos. Apoio McDonald's Botucatu. Passe no Drive ou peça pelo iFood.